Ciclo 10, Estação 12. Naquela noite, Vitória sonhou com o festival. A cidade dourada estava animadíssima há dias e dias, parecendo uma colmeia, com pessoas zumbindo, diligentes, dando os últimos retoques necessários para a festa de logo mais. Líderes davam ordens, esperando que fossem cumpridas à perfeição pelos colaboradores que voavam de tarefa em tarefa. Mesmo assim, às vezes, escutavam-se ordens mais firmes, um eufemismo para berros estridentes, de coordenadores estressados. Tudo bem, fazia parte. O alvoroço era geral. Responsabilidade e esmero contracenavam com risos descontraídos e brincadeiras alegres. Ainda havia de tudo um pouco para ser organizado na cidade. Mas um batalhão de especialistas em diversas áreas dava suporte, contando com um batalhão de voluntários bem dispostos. Já no Palácio Real, o ritmo também era efusivo, com a diferença de que algumas tarefas só podiam ser realizadas por filhos do rei que pertencessem a uma determinada linhagem real. Eram príncipes de alta hierarquia que já tinham passado por muitos testes na vida. O trabalho era honroso, quase sacerdotal, destinado a poucos, apenas os que podiam entrar na sala das pedras afogueadas e possuíam tanto conhecimento quanto a especialidade de lidar com elas. Outros príncipes estavam incumbidos das ervas e especiarias, das flores e raízes, matéria-prima para a confecção impecável dos óleos, os incensos e outros conjuntos específicos de aromas que seriam difundidos na festa. Todos eram próprios da ocasião e sua confecção bastante minuciosa, pois refletia a verdadeira arte dos perfumistas. Aqueles elementos destinavam-se à cerimônia no próprio Palácio Real. Fora isso, havia pessoas por toda parte no palácio, cheias de entusiasmo e dinamismo, arrumando e preparando coisas. Na Cidade Dourada, as arrumações continuavam. Um vai e vem ininterrupto tomava conta das ruas apinhadas, enchendo o coração de gente alegre e cheia de expectativa. A decoração estava praticamente pronta em todos os pontos e era típica daquela época tão especial. Na verdade, acontecia assim desde sempre. Pelo menos era o que todos se lembravam. O que chamava realmente a atenção era a enorme profusão de flores. Elas vinham sendo cultivadas primorosamente há meses. Diversos botânicos de renome costumavam se reunir naquela época para avaliar o plantio, o desenvolvimento e a qualidade da colheita. Seu intento era de produzir espécimes cada vez melhores. O resultado de seu esforço fora glorioso naquela temporada. Todo tipo de arranjos florais tinha sido feito tanto para o palácio quanto para diversas áreas externas. Agora, a Cidade Dourada encontrava-se cheia de vistosas guirlandas suspensas sobre as ruas, vasos gigantescos nas praças, canteiros recém-plantados e milhares de cestos ao longo das calçadas. Todos os arranjos eram entremeados por frutas e folhagem natural em diversos tons de verde e prata. As fontes tinham recebido profusões inacreditáveis de pétalas recém-desfolhadas, perfumando a água em o brilho homenagem aos seres aquáticos. Elas eram carregadas pelo fluxo das correntes até os confins, até o mar do outro lado da cordilheira.
Quanto ao Lago de Prata, estava adornado com muitos arranjos de flores e frutas. Todas aguardavam ansiosamente o momento quando suas águas iriam começar a refulgir com um brilho incomum. Só o rei tinha o poder de fazer aquilo. Seria logo mais, ao entardecer, marcando o início da festa. As torres altíssimas e os prédios, cujo projeto desafiava por completo as leis de Newton sobre o equilíbrio dos corpos, que pertenciam principalmente às universidades e outras escolas, cada qual com seus cetros de treinamento, estavam já iluminados de forma festiva, suas fachadas exibindo desenhos ou inscrições característicos da festividade mais importante do ciclo. O brilho de suas luzes incidia sobre as árvores gigantescas, tão antigas quanto as raízes. Eram grossas como os troncos de árvores mais jovens e combinavam com o conhecimento ancestral que era ensinado ali. As árvores gigantes permeavam todo o espaço livre em derredor, e não era pouco. Havia um equilíbrio sem precedentes, em harmonia perfeita entre a tecnologia e a natureza. O firmamento, enfim, se tingiu com a intensidade fulgurante de citrino cor de laranja e tons de ouro. Infinitas nuances de rubi, ametista e violeta se sobrepunham e entremeavam aquela combustão férica, cujas cores pareciam se derramar no céu como gemas preciosas, luzes com vida própria. Acima, pouco a pouco, o céu parecia estar sendo mergulhado em tons de azul da Pérsia e topázio e tanzanita, uma cor azul safira, escura e brilhante, foi permeando as outras sem apagá-las de todo. Estrelas pontilhavam, vívidas, intensas, mesmo com a luminosidade que o céu mantinha, milhares e milhares e milhares. O mundo silenciou. Todos estavam à espera, quer na cidade, quer no palácio, e as atividades cessaram por alguns momentos. De repente, tudo explodiu em novas luzes e cores. Apenas o rei tinha o poder de produzir aquilo. A abertura simultânea de portais aquáticos, portais na floresta e portais na própria cidade dourada. Era fascinante. O silêncio se estilhaçou. Gritos de puro júbilo chegaram dos quatro cantos da cidade, espalhando-se como ondas pelo ar, repletos de expectativa e acompanhados por palmas, assobios e gritos que saudavam o espetáculo de cores e luzes. De sua mansão à beira do Lago de Prata, Mitre, que tinha estado a esperar ansiosamente, viu o momento exato em que as águas diante dela refulgiam. E a floresta ao redor se acendeu. Faiscantes luzes dos portais da cidade dourada se refletiram acima das árvores dançantes. Ela gritou, dançou e cantou a canção da vida aos brados com uma linda voz. Estava rodeada totalmente por fileiras e fileiras dos seus animais, que cantavam e dançavam. Ela ria do jeitinho deles, dos menores que ficavam perto dela, esfuziantes, aos maiores. Era muito engraçado ver seu elefante tentando rebolar o corpão e o par de hipopótamos saindo da água com passinhos que acompanhavam a melodia. Alguns cavalos corriam em círculos e empinavam de alegria. Os felinos se esfregavam uns nos outros e em Mitre também, que os abraçava pelo pescoço. Depois os animais faziam lutinhas e tocaias. Os patos e gansos davam voos desengonçados e se jogavam na água iluminada. O mesmo acontecia com gaivotas e albatrozes e muitos outros.
Mitri sentiu o bálsamo de cura e alívio que ela nem sabia que precisava e o poder que a canção produzia. Era hora. Ainda cantando animada, a garota acendeu as luzes da sua mansão com as cores que tinha escolhido: rosa, azul água marinha e verde maçã. As mansões à vista no entorno do Lago de Prata também iam sendo rapidamente iluminadas com todas as cores, as que tinham nome e as que Vitória não conseguia nomear. Conforme a canção da vida foi diminuindo, de todas as mansões tilintares, suaves desprendiam-se e voavam, como pólen, levando pelo ar. O som vinha de um dos adornos mais tradicionais da ocasião. Enfeites reluzentes de cristal em todas as formas geométricas possíveis e impossíveis. Desde pequenos até enormes, que balançavam em melodias simples, alegremente. Já o sonido dos pingentes mais delicados era suave, sussurros doces que se misturavam ao murmúrio da floresta. Em sua árvore preferida, uma figueira imensa, perto da varanda principal, no galho da base larga e mais ou menos retilínea, onde ela gostava de deitar, Mitri havia pendurado seu enfeite. Era um pingente bem comprido, para sobressair-se em meio à folhagem, com centenas de pequenos cristais em forma de estrela, suspensos por delicados fios de ouro a uma base pequena, oitavada. O comprimento crescente dos fios fazia os cristais descerem, formando espirais perfeitas, como se fossem cascatas. Mitri escutara o retinir baixinho o dia todo, uma mistura de sons doces e melodiosos. No terraço havia um outro, maior, lindo. As fileiras balouçantes de cristais esféricos com diferentes diâmetros estavam unidas por fios de prata que passavam pelo centro das esferas e se uniam lado a lado, às extremidades de um arco circular finamente trabalhado em prata. A segunda tradição caseira era colocar arranjos especiais de flores e frutas nas árvores para saudar os pássaros e outras espécies aladas. No chão dos quintais e em volta das mansões se espalhavam guloseimas para os animais domésticos, também para outros, que porventura passassem pelo local. Junto às guloseimas sempre havia flores e frutas. Os animais aceitavam tudo com alegria redobrada, os mais gulosos indo de casa em casa. Mitri tinha preparado, como de costume, um verdadeiro arsenal de comida para seu zoológico doméstico. Não eram apenas arranjos bonitos, ela havia desistido disso há tempos. Ao invés, providenciava cestos e balaios enormes trançados com fibras naturais de bambu e os abarrotava de frutas e flores. Colocava em toda a volta de seu quintal e no pomar, onde era permitido também comer frutas das árvores. Ela escondera várias surpresinhas comestíveis, ou não, em lugares inusitados. Assim os animais teriam mais divertimento à noite, enquanto ela estava fora. Espertos os bichos, sabiam que a festa já tinha oficialmente começado e começaram a rondar, cheirando as coisas gostosas e esperando a permissão de atacar o banquete. Enquanto isso, eles não paravam quietos, correndo e brincando. Mitri adorava aquilo, adorava vê-los bem e felizes, todos juntos, em paz, suas famílias reunidas e misturadas à vontade. Logo após acender sua mansão inteira com as cores escolhidas, ela voltou à varanda para se despedir dos animais antes de sair. Caiu numa risada franca, alta. Os animais formavam círculos concêntricos ao redor da varanda e indo além pela grama. Brincadeiras suspensas,
todos parados e com olhinhos redondos a encarando. Seus espertinhos, estão liberados para a festa, ora. Se divirtam muito, comam bastante e comportem-se, hein? Nada de confiscar o lanche do irmãozinho. Tem o suficiente para todos e tratem todos de esperar por aqui até eu voltar. Então ela saiu. Mitre estava dando a volta pelo Lago de Prata até a margem oposta, onde ficava o Palácio Real. Assim, podia aproveitar as cores belas, que, com o movimento da água, mudavam a tonalidade. Caminhava sem pressa. No palácio onde ela participaria da festa, junto com seu próprio clã, estava só começando. Diversos outros clãs nobres estariam presentes, além dos guerreiros da arena e a elite de diversos segmentos, desde músicos e dançarinos até mestres e professores. Isso significava que muitos grupos e conjuntos se apresentariam e a Orquestra Real estaria presente. Mitre deu uns pulinhos e continuou assim por um bom trecho, saltitando. Pensar na Orquestra Real, ou melhor, pensar no maestro, deixava-a ainda mais animada, se é que isso era possível. Mitre sentiu um calor se espalhando suavemente pelo rosto, conforme ela sorria. Seu amigo Trotsky estaria lá. Trotsky, agora, vinha muito mais vezes para a Cidade Dourada, e Mitre nunca tivera um amigo especial para encontrar nas festas. Nunca fizera falta, na verdade. Mas agora era diferente. Eles estavam cultivando uma amizade que era diferente das outras que ela já tivera, e sentia uma alegria toda especial quando estavam juntos. Naquela primeira noite de festa, Trotsky iria abrir a regência da Orquestra Real e depois teria vários momentos para aproveitar com ela. Haveria vários outros maestros para estar à frente da orquestra. É bom poder fugir um pouco das bestas selvagens da arena, Mitre tinha dito a Trotsky, rindo, quando os dois combinavam de se encontrar na festa. Aqueles desgraçados territorialistas. Ela ria de novo, alto, a cabeça caindo para trás. Como era de seu feitio quando achava algo muito engraçado. Aqueles guerreiros pensam que a arena é território deles, totalmente masculino e exclusivo. Hein? Até parece. E eu não vou desistir da arte guerreira só por causa dos trotes e brincadeiras idiotas. Não leve a sério. Você é a mascotinha deles. Eu já não te disse isso? Se alguém de fora fizesse algo chato com você, iam todos tomar partido. Acho bom mesmo, ela revirou os olhos, porque eu faria igual. Tá vendo? Vocês amam se odiar, mas é tudo piada interna da arena. Ai de quem passar dos limites com a mascotinha. Ela olhou para Trotsky com mais atenção. Por que você está dizendo isso? Alguém deu um advogado com você? Mitre até ergueu mais o tronco. Pois me diga quem foi o folgado. Ela ia levantando a mão até a espada. Pois tomarei providências imediatamente. Calma. Ele segurou o punho estendido para a espada e deu umas aspinhas amistosos na cabeça dela. Tep, tep, tep. Tá tudo bem, eu só percebi que é assim que funciona. Pois bem. Mas, olhe, não se esqueça, se alguém folgar com você, faço questão de interromper o Trotsky de novo. Tudo bem, vou lembrar. Mas eu sei me defender, viu? E os guerreiros só falam. Ah, eu sei que falam. É uma forma de desestabilizar o oponente. Malditos desgraçados territorialistas. Trotsky riu. Mitra estava brava de verdade, mas ele a abraçou, e o abraço fez sua parte. Isso tinha sido antes.
Agora, estando calmo e feliz, tinha gratidão no coração pelos amigos inestimáveis que fizera na arena. Enquanto Trotsky estivesse ocupado com a orquestra, Dmitri ficaria com eles. Mais tarde, ela faria uma apresentação solo no palácio, de dança. Mas isso ela não tinha contado para Trotsky. Ele só iria saber na hora. O convite para dançar tinha chegado por parte da sua escola de dança, e não da arena. Dmitri tinha ficado um pouco chateada porque queria fazer as duas apresentações, representar as duas escolas. Mas como aquela festa era a mais importante do ciclo, só os mais graduados se apresentavam. Ela ainda não era tão graduada na arena, mesmo que pudesse vencer em combate qualquer um que não fosse da escola. Tudo bem, Dmitri pensou. Tenho muita criatividade. Vou mostrar que também represento a arena. Ela foi atrás do príncipe Lucas, que achou a ideia excelente. Para dar vazão a um pouquinho de rebeldia, era com ele mesmo. E Dmitri queria que Lucas se incumbisse da música em sua performance, já que o amigo não precisava de muito mais além de ele mesmo para arrasar. Você é um gênio musical, afirmava Dmitri. Ele era mesmo. A voz, o estilo, a presença de palco, os instrumentos que tocava. Lucas era único. Mesmo assim, chamara 2 amigos para tocar e cantar com ele a composição que criara para Dmitri. Pois, segundo Lucas, Dmitri era uma deusa da dança e merecia. Tá bom então, né? Ela dissera. Dmitri percebeu subitamente como a energia vital estava forte agora, palpável aos sentidos, como um perfume sagrado. Dava uma sensação tão boa que a princesa começou a saltitar de novo. Dessa vez eram passinhos de dança para cá, passinhos de luta para lá. Desde cedinho naquele dia, Dmitri tinha notado a presença única da energia vital. Naquele período, ela ficava diferente, só naquela estação e, assim intensa, apenas durante a festa. Literalmente transbordava abundantemente sobre tudo que vivia. Perceptível aos sentidos, boiava no ar, adentrava na floresta, espraiava-se sobre as águas, solta sem rumo. Uma pequena parte dela, de pouquinho em pouquinho, ia envolvendo os filhos do rei, preparando-os para a festa, trazendo pequenas curas. Por fim, a energia vital seria direcionada aos 12 arcos celestiais. Dmitri riu de repente. Os animais no lago de prata e os que estavam em derredor estavam tão contentes. Eles sempre estavam contentes. Mas agora sua felicidade era contagiante. Ela saboreou e compartilhou parte daquela felicidade e começou a falar com os bichos, rindo, distribuindo o amor de forma natural. Não somente as criaturas aquáticas se mostravam esfuziantes, nadando e saltando e inundando o ar com seus sons, mas todos os outros brincavam, correndo um atrás do outro, correndo na beira da água, espalhando-a, soltando gritos alegres. Estavam rindo. Assim, Dmitri também ria. Era sempre assim. Tão logo a dança de luzes e cores invadia o lago de prata, as criaturas aquáticas começavam a saltar de alegria, fazendo acrobacias no ar, vendo quem pulava mais alto e quem espirrava água mais longe. Isso atraía rapidamente muitos outros para a beira da água. E era tão delicioso assistir ao espetáculo que davam juntos, misturados, em sua harmoniosa convivência pacífica. Dmitri chamava-os pelo nome, oferecia uma saudação, desejava-lhes o bem e acariciava os que conseguia vir perto dela.
tantos vinham. Quem não conseguia chegar até a princesa lançava um grito de cumprimento ou fazia uma acrobacia para ser notado, fosse de dentro da água, fosse surgindo na orla da floresta. Os ursos, cervos e lobos preferiam aparecer assim, do nada, e caminhavam ao lado de Mitri para ganhar um agrado na cabeça. Os passarinhos aproveitavam para esvoaçar ao redor da amiga, piando e cantarolando. Outros pousavam em sua cabeça, cutucando-a delicadamente, dando beijinhos. E as aves maiores mergulhavam em voos rasantes quando viam os dedos estendidos da menina em sua direção e os tocavam com as pontas das asas. Algumas aves enormes davam um jeito de pousar em seu ombro ou no braço que ela estendia, desfilando orgulhosamente por alguns instantes antes de alçar voo com um grito majestoso. Os animais a amavam muito e ela a eles, muito. Estando descalça, mas levando uma mochila de tecido nas costas, Mitri entrou na água até pouco acima dos tornozelos. Os peixinhos menores fizeram cócegas em seus pés. Os maiores davam focinhadas amistosas ou batiam a cauda. As focas e golfinhos tinham um espaço cativo no coração de Mitri. Eram tão amorosos e brincalhões, se atiravam no ar e davam gritinhos quando ela passava. Os golfinhos com toda a graça e as focas desajeitadas, mas não menos felizes. Mitri batia palmas, assobiava, falava alto para que a ouvissem sobre a algazarra da bicharada. Alguns crocodilos nadavam rápido na beira da água e davam leves pancadinhas em Mitri com a cauda. E a infinidade coaxante de sapos e rãs saltitavam perto, acompanhando-a. A família de capivaras estava entrando na água e ela acenou, recebendo grunhidos amorosos de volta. No Lago de Prata havia ainda uma espécie de baleia, de menor porte, que saltava magnificamente. Ao mergulhar de volta, jogavam água longe. Sua cauda bifurcada era a última a desaparecer nas ondas que tinha criado. Elas faziam isso para brincar com os bichos que estavam na terra e que se atiravam aos pulos na água, ou para molhar as pessoas no fim da festa. Os animais estavam mais brincalhões que de costume, cheios de vivacidade, alegria e expectativa, aguardando a hora de comer o fruto da estação. Por esse motivo, Mitri não encontrou ninguém em seu caminho. Havia uma concentração tão grande de animais no entorno do lago que era impossível enumerar o momento. A princesa sabia que ninguém faria o percurso naquela hora, tão perto do início da festa. Por isso mesmo, ela ia. Os felinos de Mitri a acompanharam por um tempo, mas depois voltaram para casa, pensando nas guloseimas e surpresas. Não era possível que todos fossem ao palácio do rei. Havia uma questão simples de espaço. Lá no palácio estava o primeiro arco celeste. Eram 12. Os demais filhos do rei, uma grande parte, foram convidados a celebrar nos locais onde estavam os outros arcos celestes. Era o mesmo tipo de festa, com os mesmos elementos, ocorrendo nas praias e lagos, nos vales e pradarias e até as montanhas, concomitantemente. Para tanto, grupos seletos de cerimonialistas e expertos na parte de organizar festas nacionais, destacados pelo rei, já haviam percorrido todos os 11 locais com muita antecedência, decorando, enfeitando e preparando cada cerimônia. Com eficácia viciante, achava Mitri. O tempo era para se divertir, dançar, brincar, para comerem juntos, assistirem às lindas apresentações e conviverem.
Mas havia alguns momentos principais ao longo dos 3 dias de celebração. Estes eram anunciados pelo badalar de sinos gigantes e o rufar de tambores não muito menores. Tocá-los era uma honra concedida a príncipes ou princesas, desde que soubessem fazê-lo bem o suficiente, pois não era tão fácil assim. O toque permitia a todos participarem juntos das diversas etapas, em perfeita união com a enorme e indivisível família que eram. Também anunciava o momento em que o rei viria passar um tempo com os filhos em cada uma das 12 festas. Para esses locais abertos, onde espaço não era problema, todos os animais de grande porte iriam se dirigir. Aqueles que não se sentiriam tão confortáveis na cidade, mais cheia do que o habitual. E quando chegasse a hora deles, famílias e manadas receberiam as boas-vindas dos filhos do rei. Ali, eles podiam brincar e se divertir, e cada um receberia o fruto. As pessoas se incumbiam disso. Cada pessoa dava-o a pelo menos 2 pares de bichos. E eram elefantes, girafas, manadas de búfalos, camelos, zebras, leões, tigres, guepardos e toda espécie de felinos. As grandes aves também vinham se reunir por ali, geralmente nos campos ao redor da Cidade Dourada ou nas montanhas. Condores, águias reais, falcões, famílias inteiras de todas as espécies aladas e enormes. Quanto à passarinhada miúda, ficava a revoar em enormes bandos pelas festas próximas aos locais onde viviam. Podiam chegar a qualquer hora, assim como as pequenas aves que adoravam andar ou davam voos curtos. Nessa categoria entravam diferentes tipos de patos, fazões, gansos. Os patos e gansos eram os preferidos de Mitre, que adorava vê-los todos juntos, caminhando para cima e para baixo. Um monte de bolotas pastando, quase como ovelhas ou bois, tranquilos e felizes. E quando fosse a hora, receberiam o fruto. Nenhum deles seria esquecido, do maior ao menor, terrestre, alado ou aquático. Não havia diferença. Todos eram importantes. Era nas festas que se davam nas praias e nos principais lagos que as criaturas das águas se acercariam. Tais locais receberiam sua própria decoração, embora se assemelhassem em tudo ao Palácio Real, com algumas adaptações. Eram milhas e milhas de orla marinha, com tochas acesas, fogueiras, muitas flores, frutas e comidas típicas, servidas em grandes mesas. As mesas menores eram infindáveis e havia muito espaço para se sentar e comer, conversar. As pistas de dança eram inúmeras, uma diferente da outra, com locais para orquestra, cantores e todo tipo de apresentações, sem contar toda a área espaçosa perto da água. Estava pronta para receber os animais que viriam do grande oceano para nadar em águas rasas, quando fosse a hora. A areia fininha, branca e morna era um convite para os convidados caminharem descalços, parando nos enormes quiosques coloridos, dispostos na parte mais externa da praia, e onde se serviam doces. Eles surgiam em meio às infindáveis palmeiras e coqueiros, cheios de pingentes e luzinhas. Por fim, a Praia Branca cedia espaço às primeiras marolas, depois as ondas maiores e, por fim, as correntes marítimas. A água, tão clara e transparente, permitia o vislumbre do fundo do mar, mesmo de metros e metros acima. Não havia um único resíduo estranho, uma sujeira de qualquer espécie. Os ecossistemas funcionavam perfeitamente, e cadeia alimentar era um termo que não existia no vocabulário. Nenhum ser vivo se alimentava de outro.
Aquela barbárie só acontecia em mundos muito atrasados. Ali, sequer passava pela mente das pessoas ou dos animais. Era inexistente. A infinidade de sabores que se podia extrair das frutas, flores e vegetais era praticamente infinita. Havia inclusive, como Vitória constataria, por qualquer que fosse o meio estranho que o sonho proporcionava, sabores de carnes diversas e outras comidas salgadas em qualidade e quantidade totalmente superior às comidas que ela conhecia. Havia grandes portais abertos no mar naquela noite. Quem permanecesse na praia seria agraciado com os saltos das enormes baleias belíssimas e majestosos. Elas ficavam assim a noite toda, incansáveis e alegres, conforme iam chegando. Os tubarões as imitavam, focas e golfinhos que viviam no mar se reuniam e davam o seu próprio espetáculo de saltos sincronizados que gerava us e as nos convivas. Os animais aquáticos, todos eles, tinham uma luz própria que irradiava de seu corpo. Era uma luminosidade suave característica da espécie, mas era no mar que ela ficava mais aparente, pelo próprio tamanho dos animais, bem como pela sua quantidade. Naquela noite mais tarde, a concentração de animais marinhos de grande porte se somaria a milhares de outras espécies menores que, em meio à profusão de plâncton, algas marinhas e corais, que também brilhavam, produziriam um dos efeitos mais belos da natureza, a bioluminescência total da água. O mar inteiro, até onde se pudesse ver, iria refulgir com as luzes vivas, que eram puro movimento. Quando isso ocorresse, a própria densidade da água iria se modificar, se assemelharia a um óleo muito fluido, e aquilo, por incrível que pareça, tornava a água mais bela e mais convidativa. Mesmo quem não tinha passado a festa na praia, ao final de tudo, ia até lá só para ver o espetáculo das águas vivas. Mais cedo, Mitre fora sozinha até o seu pedaço de mar, que ficava do outro lado da cordilheira. Era pertinho de sua mansão. Chegou quando a luz do dia começava a amainar, antes de se aprontar para a festa do palácio. Dava tempo. Ela estaria em casa a tempo de se arrumar. Quase tudo se resumia a arrumar o cabelo. Isso sim, e apreciar a beleza do céu que precedia a explosão de luzes e cores da abertura dos portais. Quando pisou na areia da praia, Mitre sentiu como a energia intrínseca, a própria água, em constante renovação. Já estava pulsante, mais forte, mais poderosa. Aquele tipo de energia, água, fazia muito bem a ela. Curava e dava força física, vigor. Aumentava seus dons e era ainda mais preciosa quando combinada ao fenômeno das águas vivas, cuja força Mitre sentiu ainda antes de começar a ser visível. Aquela energia que vinha de dentro do mar estava carregada com a presença dos seres aquáticos que vinham chegando e chegando. Ela chamava pela princesa. Mitre foi à beira da água, os pés afundaram na areia fina e a água os cobriu. Estava agradavelmente fria. Ela separou um pé do outro. Sentia a energia na planta deles. Então, estendeu os dois braços bem abertos, estendidos, as mãos voltadas na direção do mar. Inclinou a cabeça na direção do céu, fechou os olhos e permitiu-se ser inundada. Sua energia própria, assim como a de todos os seres vivos, vinha da luz,
dos elementos e do brilho das estrelas. Esse era o alimento primordial. Para Mitri era a água. Vinha dali parte de sua energia vital. Da água vinha também a energia para exercer seus dons mágicos. Por isso ela gostava tanto de água, de estar perto da água, de nadar, de atravessar os portais aquáticos. O que se podia realmente comer não estava associado à produção de energia. Destinava-se ao puro prazer dos sentidos. Os chefes de cozinha do palácio real que o dissessem. Mitri trouxera coisinhas para os animais dentro de 2 cestas. Apenas um mimo, pois eram muitos. Deixou uma cesta na areia e foi caminhando até a orla das águas. E eles já vinham chegando. Alguns animais conheciam a princesa desde uma época tão antiga que já nem importava. Sempre que ela vinha à praia, eles costumavam aparecer. Mitri tinha um jeito próprio de avisar os seus amigos marinhos que ela estava lá. Um som específico que produzia na água, depois de cruzar o portal aquático. Não havia separação entre a vida terrestre e a vida nas águas, na cidade dourada. Tal privilégio não se estendia por todos os mundos e não era concedido a todos. Tinha que haver merecimento e propósito. Era assim com quase tudo que se conquistava no reino. Mas tudo era possível. Não havia limites. Uns chegariam mais depressa, outros demorariam mais. Isso tinha a ver com hierarquias. Mas, no final, dependia de a própria pessoa querer alcançar algo. Dependia do seu interesse, do empenho, da superação dos obstáculos que vêm com um aprendizado. Havia o conhecimento comum, é claro, e todos precisavam tê-lo. Depois disso, todos eram livres para escolher a área que mais lhe agradava. E isso já tinha a ver com capacidades intrínsecas e os dons. Em suma, todos podiam ser o que quisessem ser. Mitri amava as águas e amava profundamente todos os animais, todos. Isso incluía os que viviam dentro d'água. Desde muito cedo, a princesa conseguia entrar na dimensão das águas. Ali, no seu pedaço de mar, ela usava sempre o mesmo portal. Ele ficava na base da cordilheira, num trecho em que a poderosa montanha adentrava o oceano. Havia lá um aglomerado de pedras quase na beirada da água, onde Mitri às vezes ficava estirada depois de nadar, pois eram grandes e achatadas. Ela gostava também de apenas sentar e observar o mar, ou ficar atirando petiscos aos animais. Tinha sido por acaso que a princesa descobriu a passagem, certo dia muito tempo atrás. Ela chegara à praia num horário diferente do costumeiro e dera com as suas enormes pedras inundadas pela água do mar. O lugar tinha se tornado praticamente uma piscina. Curiosa, com água na cintura, Mitri foi até a tal piscina, pois a água ali parecia ter um tom diferente. Subiu numa das pedras e, ao olhar para dentro da água, percebeu que não havia chão, mas uma profundidade que se estendia muito, muito além. Um túnel espaçoso e cheio de luz tênue. Por isso a água tinha uma cor diferente. Sem pensar 2 vezes, ela mergulhou em direção ao fundo, explorando. Quando reparou, já tinha passado pelo portal. Mitri saiu do túnel para uma ampla área aberta em todas as direções, cheia de plantas e cardumes de peixes, conchas e corais. Ela deixou o corpo afundar até que os pés tocaram no chão. Sabia que era o fundo do mar, amplo e maravilhoso, inexplorado até então. Não era a primeira vez que Mitri entrava num portal aquático. Já o fizera várias vezes no Lago de Prata. Mas o mar era impressionante.
O tamanho do lugar a que chegara, a profundidade que atingia, os animais enormes com quem começou a travar amizade, as possibilidades eram infinitas. Ela sempre sentia um deleite diferente no fundo do mar e passou a usar aquele portal sempre. Só tinha que prestar atenção na piscina, entre as pedras, porque piscina seca, portal fechado. Mesmo que ela se distraísse brincando, os animais nunca se esqueciam de avisar quando ela tinha que sair. Era uma enorme alegria estar em companhia dos seus amigos marinhos, que vinham nadando depressa, tão logo ouviam o som que ela produzia com as batidas vigorosas das pernas, juntas, como se fosse uma cauda de sereia. Era muito divertido. Os animais maiores sempre tinham muitas histórias dos longínquos oceanos para contar. E os menores se divertiam fazendo malabarismos que Mitre tentava imitar. Os golfinhos eram os mais fáceis de imitar. Ela rodava, fazia espirais graciosas, nadava ao lado deles. Era um ótimo exercício. Serpentes marinhas também ensinavam Mitre a fazer truques na água. Já as águas vivas, com cúpulas flutuantes delicadas, ficavam dando risadinhas ao ver o modo como a menina estendia os braços para o lado, deixando-os em ângulo de uns 45 graus, e então girando o corpo velozmente, fazendo a água rodar como se fosse um vestido tremeluzente. Mitre ia subindo, dando impulsos enquanto rodava desse jeito. Todos riam. Era engraçada a tentativa da princesa em apresentar um resultado parecido. Baleias deixavam que ela entrasse dentro de suas bocas enormes, só para depois ejetá-la de volta na água com força, transformando Mitre, por alguns instantes, num torpedo vivo. O tiro da Mitre torpedo era acompanhado de perto pelos tubarões competidores natos. Era realmente uma interação maravilhosa. Mitre conhecia, inclusive, animais que tinham o próprio território e ali viviam, em famílias. Apenas porque eram mais ariscos e, em geral, muito grandes, como dinossauros ou várias espécies de pégasos. Não eram perigosos de modo algum, mas nem todos tinham vontade de se aventurar por tais territórios afastados. Nem sabiam lidar com aqueles tipos de animais. Mitre, no entanto, ia com frequência. Tinha passado o tempo. Vitória não sabia quanto. Mitre já não estava no Lago de Prata e era noite. Bom, ali nunca era noite de verdade. Foi a primeira vez que Vitória constatou isso de forma tão clara. Não havia aquela escuridão sombria que às vezes tomava conta de tudo no seu mundo. Meu mundo, Vitória pensou. Mesmo sabendo que estava sonhando, aquele outro mundo era tecido por sonhos e de jeito nenhum igual ao seu mundo. O lugar em que nascera e crescera. Não, os sonhos, ela sabia, não vinham do planeta Terra. Ali na Cidade Dourada havia sempre uma suave claridade que vinha de onde? Das árvores, das plantas, das águas. Naquela estação acontecia o ápice da bioluminescência. Por todo o reino. Até o solo tinha elementos minerais que adquiriam brilho, parecia um caminho pontilhado por joias. Os animais tinham seu próprio biocampo energético que era visível, característico da espécie, mas que variava ligeiramente de acordo com as emoções. Como estavam sempre alegres, a luz era vívida, intensa. Se ficassem tristes ou sentissem alguma dor, podia acontecer um acidente, por exemplo. O biocampo mostrava isso.
Já os filhos do rei eram possuidores dos mais diversificados biocampos de energia vital. Eram verdadeiros medidores de saúde mental, emocional, espiritual e física. Sua cor natural, a intensidade propagada e o diâmetro da luminosidade eram sensíveis às mudanças, positivas ou não. A cor do campo energético poderia mudar bastante, ou perder o brilho e a intensidade, face à dor importante, ao esgotamento e cansaço, a tristeza, raiva, medo, dentre outros. A energia vital também se alterava diante de disfunções orgânicas. Fosse como fosse, a manipulação de energias era uma parte extensa e importante do currículo de quem escolhia se tornar médico. Dificilmente eles deixavam de conseguir melhoras significativas diante da maior parte dos casos. O conhecimento profundo das propriedades medicinais de plantas, raízes e frutos, bem como das pedras e minerais, também era fundamental. Os primeiros tinham propriedades curativas, os outros produziam energias específicas. Isso tudo, associado a tecnologias médicas avançadas demais para que Vitória compreendesse, permitia recuperações prontas e certas. Se porventura nada adiantasse, o que era raro, sempre havia a chance de o rei intervir. Mas essa interferência vinha ou não de acordo com um propósito maior. Tem coisas que você simplesmente precisa passar, costumava dizer Teros, um amigo botânico Dmitri, que estava avançado em seus estudos de medicina. Vitória se lembrou repentinamente, como se fosse um sonho dentro do sonho. Dmitri, certa vez, tinha se machucado seriamente num treinamento muito específico, realizado dentro do universo paralelo da ambientação simulada modificada, criado na arena. Dessa vez, um local excessivamente úmido e quente. A garota nunca tinha sentido na vida nada igual. E foi justamente quando reunia o restante de suas forças para um salto particularmente difícil, sobre uma ravina profunda e escorregadia, que seus braços falharam na hora errada. Ela não conseguiu pegar a mão que lhe era estendida e caiu lá embaixo. Sua consciência voltou dias depois, mas foi graças ao rei, porque os médicos tinham estado perdidos. Dmitri abriu os olhos e acabou percebendo que estava na ala médica. Um tecido fino e lindamente azulado claro a separava do resto da enfermaria, ou fosse lá como chamavam aquele lugar. A princesa estava muito bem monitorada. Logo, o médico responsável apareceu. Veio a passos rápidos ao notar que os animais se entusiasmaram, levantando-se ordenadamente e produzindo baixinho seus sons. Oi, meus amores. A voz dela estava estranha, arranhando. Aquele foi um incidente que gerou muita comoção, tanto por parte dos professores da arena, que socorreram a aluna, como por parte da equipe médica, que não costumava lidar com situações tão graves e desconhecidas. A energia de Dmitri estava assustadoramente fraca, quase sem brilho, e seu corpo desfalecido não reagia a nada. Os médicos correram para começar uma reposição energética de emergência, e o chefe da ala hospitalar, chamado às pressas, passou uma carraspana no capitão. Ele trouxera Dmitri com o auxílio de mais 3 e escutou tudo, calado. Vocês perderam o juízo, é? O que fizeram desta vez? Pelo visto, era comum alunos da arena darem entrada no pronto-socorro. Que absurdo! Eu vou reportar isso ao rei. Dmitri não morreria, mas poderia ficar internada por muito tempo. O médico-chefe realmente mandou um mensageiro direto
para a sala do trono do rei, que veio prontamente. Ele colocou pessoalmente algo que à Vitória parecia pinos metálicos finíssimos ou minúsculos eletrodos que se ligavam a fios elétricos. O rei estava sério, porém foi dispondo aquelas coisas com precisão e sem titubear, começando nas costas expostas de Mitri. A princesa estava deitada de lado, e aqueles pinos elétricos que lembravam agulhas grossas afundavam na pele e na carne dela, como se criassem vida própria. Quando isso acontecia, o fio correspondente se iluminava. O capitão permaneceu durante o processo, mas dispensou os 3. Quando o rei terminou, as costas da princesa estavam como um porco-espinho, um fiozinho bem perto do outro, revelando a posição do eletrodo introduzido sobre a coluna. Estava a maior parte. Muitos outros foram colocados na cabeça, depois perto do coração, por fim nas pernas e pés. O rei não fazia aquilo a esmo. Tinha aparentemente um lugar muito específico para colocar cada fio. Mas Vitória não tinha ideia do que acontecia, nem que resultado era esperado. Os fios brilhantes, todos eles se conectavam a um aparelho estranho, com painéis que estavam além da imaginação. Vitória duvidava que mesmo pilotos de aviões ultramodernos do seu mundo pudessem chegar a alguma conclusão sobre o funcionamento daquele aparato cheio de luzes e fios. Depois de passado o susto da equipe, os felinos de Mitri puderam entrar. Deitaram-se ao lado da cama ou acomodaram-se perto. A coruja pousou numa viga do teto e lá ficou. Gatos pularam para cima da cama, que era espaçosa o suficiente. Cães menores se enfiaram sobre ela, que também era alta o suficiente, ou ficaram entre os felinos. Estavam todos quietos, olhos atentos. Os grupos de gansos vinham todos os dias pastar ali perto. A cama de Mitri dava para um jardim muito belo. Todos os animais se revezaram, se empurraram e se espremeram, tentando não fazer muito barulho. Os amigos vinham todo dia. E então ela se recuperou perfeitamente. A ajuda do rei foi fundamental para encurtar o tempo. A noite era suave, convidativa. O palácio estava muito mais espetacular do que normalmente era, faiscando o brilho de ouro e pedras preciosas, reluzindo quase incandescente. Havia tantas cores, uma se sobrepunha à outra e tudo cintilava, e Vitória nem conseguia discernir tantas tonalidades. Mais uma vez, cores sem nome. Aquilo, tudo aquilo, a felicidade geral, as cores, a decoração primorosa de todos os cantos do reino, a energia vital que se erguia pulsante e o palácio completamente iluminado. Vitória entendeu naquele exato instante, ao olhar para o palácio real, qual era a data comemorativa, que celebração se mostrava assim tão importante. Era a festa da vida. Era quando acontecia a colheita do fruto da árvore mágica, o fruto da vida e da imortalidade. Fruto que, uma vez ingerido, curava qualquer ferida, não importava a gravidade, não importava há quanto tempo estava ali. Qualquer resquício negativo no corpo, nas emoções, no intelecto, na alma ou no espírito dos filhos do rei, seria curado durante a festa da vida ou em até 12 dias após o término. O alívio daquilo, aquela certeza de que tudo era levado à inexistência,
como se jamais houvesse sido alguma coisa. A aparência física podia mudar. Alguns gostavam de se ver com 25 ou 30 anos, uma aparência mais madura. Alguns dos príncipes de alta hierarquia eram adeptos dessa maturidade. Os que faziam parte do círculo do rei, idem. Bem como muitos dos mestres. A maioria dos filhos do rei aparentava entre 17 e 21 anos, um pouco menos ou um pouco mais. Eram todos jovens, não importava a aparência, e eram perfeitos. Vitória se viu dentro do palácio no momento seguinte. As paredes de cristal permitiam que quem estivesse lá dentro conseguisse ver o lado de fora, até onde a vista alcançava. A beleza da cidade dourada e iluminada, espraiando-se a perder de vista. O lago de prata, os bosques, a floresta mais distante, o firmamento repleto de estrelas. E o gigante planeta Pandora, destacando-se no céu com o seu tom brilhante azul acinzentado. Ela conseguia andar por sua própria vontade, percebeu. Assim não parecia que Vitória era só espectadora, mas participante. Não viu Mitre. Sua atenção completa era para o salão principal, adornado com todos os tipos de flores, em arranjos dos mais variados, trepadeiras cheias de gavinhas e frutinhos, extremamente floridas, se enroscavam em torno das colunas poderosas e seguiam até o teto, formando um caramanchão cheio de vida, onde os passarinhos faziam a sua festa, cantando e saltando. Havia flores em arranjos dentro de enormes vasos de mármore trilhados por veios e poças de ouro, incrustado de joias que ficavam no chão ou em belíssimos cântaros de cristal, cheios de água e pérolas iridescentes ao fundo. Todos os arranjos estavam repletos de flores, formando verdadeiros arco-íris. Não de forma bagunçada, mas numa harmonia perfeita de cores, texturas, tamanhos. Era como se não houvesse um modo de ficar mais bonito. Arrumar o salão para o Festival da Vida era uma enorme responsabilidade. Os melhores botânicos do reino faziam pessoalmente as escolhas de cada exemplar cultivado, as melhores dentre os melhores, e traziam suas equipes para ajudar nas combinações. Teros se orgulhava de comandar uma equipe, mas seu orgulho mais profundo era pelas flores que cultivava com tanto esmero. Era como se cada planta e flor e fruto fossem colocados ao lado de seus melhores pares, a fim de que os aromas se fundissem segundo a arte inigualável e rara dos perfumistas reais. O resultado, um perfume intenso e delicioso, mas que flutuava de modo diferente em cada ponto do salão gigantesco, de acordo com os espécimes mais prevalentes na decoração. O salão era lindo, estendia-se a perder de vista, com pisos diferentes. Alguns ficavam um degrau ou dois acima ou abaixo do que estava próximo, mas de tal maneira que era como se o próprio salão se tornasse como pétalas de flores, mas sem qualquer aglomeração. Vitória sentia o aroma de jasmim e rosas e tangerina e algo mesclado a estas, algo como flor de cássia. Vitória inspirou fundo, sorvendo o aroma. Ela sabia que era cássia, embora jamais houvesse sentido esse perfume. Apenas sabia. Olhou para o lado e então viu. Havia um cântaro maravilhoso bem ali, na mesa ao seu lado. Inclinou-se só um pouco para absorver os detalhes. As pérolas ao fundo,
refletindo sua tez em várias cores dentro da água. Pois é, as cores, suspirou. De repente, Vitória se viu olhando para o próprio cântaro. O cristal parecia mudar de cor, suavemente devagar, alternando-se sem um padrão, ora de um lado, ora de outro, e em cima, embaixo, no centro, e se espalhando para a asa, bordas como uma estrela, um floco de neve, uma respiração própria, como se o cristal fosse vidro. Seria loucura se não fosse tão real. Mas era o perfume que brincava com seus sentidos. Quando ergueu os olhos, deparou-se com o arranjo de montes de rosas de todos os tons e ramos secos e rosados de jasmim, entremeados, cachos de flores amarelas. Aquela é que era a acácia. Todas as flores eram perfeitas. Suspiro de novo. O suspiro fez com que se detivesse em outras coisas cheirosas por ali. Vitória baixou os olhos por um instante e viu pequenos recipientes dourados, cujo metal se amalgamava a cristal colorido. O cristal formava desenhos de flores, folhas e frutos e estavam cheios de uma espécie de resina. Vitória olhou, mas não viu o fogo, nem descobriu onde estava a fonte de calor que fazia se desprender o perfume, como se fosse um incenso. Ela foi se abaixando, chegando mais perto. O pote estava morno e a resina oleosa queimava, sozinha. Não derretia, nem soltava fumaça. Será que o calor vinha de dentro dela mesma? Ou alguém teria o dom de encantar aquele perfume para que durasse para sempre, como num conto de fadas? As narinas dela se dilatavam levemente enquanto tentava sorver o impacto impressionante do perfume. Era mirra. Vitória soube de imediato, mas havia um leve toque de cássia ali também. E vetiver. Fosse lá o que fosse aquilo, cujo nome apenas lhe vinha à mente, num sopro. Em derredor, dispostos como enfeites de Natal, em gamelas de pedra polida e brilhante, havia conjuntos de tangerinas, canela aromática e bolotas tão cheirosas que ela teve que pegar uma nas mãos. Era cedro. Estava extasiada com o conjunto daquele perfume. O perfume inteiro. Não se lembrava de já ter sentido algo assim. Não parecia que alguém pudesse produzir algo assim. E isso era só o que ela conseguia distinguir. Havia outras nuances, outras fragrâncias, que seu olfato captava como estava aguçado. Às vezes, quando virava a cabeça ou quando uma nota fugídia passeava perto de seu nariz, antes de se dissolver de volta no conjunto. Ela poderia perfeitamente passar a festa toda ali. Na verdade, o perfume lhe despertava uma vontade de morar debaixo das flores e perto da resina mágica, e das frutas, e daquelas essências para sempre. Estava momentaneamente olvidada de todo o resto, só respirando. Inspira, expira. Inspira, expira. Será que podia comer uma daquelas tangerinas? Ou eram só de enfeite? Não arriscou, mas pegou uma delas e botou debaixo do nariz, cheirando e cheirando. Por fim a devolveu à gamela. Só então reparou na mesa como um todo, elegantemente arrumada. Era grande, mas não demais. Não como se as pessoas tivessem que se esforçar para interagir. Do outro lado da mesa havia um dos imensos vasos de mármore. Algo chamou sua atenção em meio à trama de ouro do mármore. Viu que as pedras preciosas
não estavam realmente incrustadas, como pensou de início, mas estavam amalgamadas, como se tudo fosse uma coisa só. Esse era o motivo para não haver dois vasos iguais. Não havia padrão de tamanho, ou formato, ou cor, dando a ideia de que, como a trama de ouro, aquele mármore possuía aquelas joias de forma natural, não como gemas, do jeito como Vitória estava acostumada. Elas brilhavam com luz própria em meio ao mármore, mais ou menos como o cristal do cântaro. Tons de vermelho, verde, azul, fúcsia e outros mais. Uma parte das pedras ela reconheceu como sendo quartzo, de cores diferentes, até estranhas. Mas havia muitas mais. Turquesas espraiando-se como pequenas ondas, rubis salpicando o mármore como estrelas, ametistas em cachos e gomos como de uvas, esmeraldas em largos blocos reluzentes, opalas como a neve da montanha tocada pelo sol. Vitória pensou que poderia chorar ao ver tanta beleza. E havia centenas daqueles vasos pelo salão, os conjuntos de flores e frutas e especiarias fluindo seu aroma como um riacho de águas alegres, cantantes, como cataratas. No entanto, foi a música que começou a tocar. Vitória tinha se perdido na contemplação das flores e das pedras pulsantes, inebriada pelos perfumes, que não viu a orquestra entrar. Dessa vez ela levou a mão ao coração, cheia de surpresa, e instintivamente liberou um "ah", que era como um gritinho suspirado. No centro do salão estava a mais imponente, grandiosa, estupenda orquestra. Não havia adjetivo adequado. Como sonâmbula, ela foi se aproximando, olhos fixos adiante. Havia muitos, muitos instrumentos. Como era sequer possível? A maioria deles nem era reconhecível, e alguns se mostravam grandes e poderosos como elefantes. Além dos musicistas, milhares de vozes se dispunham em meia-lua atrás dos instrumentos num coral majestoso. A parte do palco que abarcava as pessoas do coro se elevou um pouco, devagar, como se fosse uma escadaria ou rampa. Vitória foi caminhando para mais perto, mais perto. Queria ver tudo de perto. Mas a música começou de verdade e, de repente, alguém deve ter sinalizado o início e ela ficou paralisada no lugar. Suas pernas não tinham mais capacidade de saber o que fazer quando o som tomou conta de tudo. Sentia que seu coração podia parar naquele momento. Podia se esquecer de bater. Era como se tamanha beleza pudesse matar. E sim, ela morreria feliz se morresse ouvindo uma música tão fascinante e fabulosa. O som reverberou dentro do corpo dela, aquecendo seus sentidos, seu sangue. Ela mal distinguiu a figura de Trotsky diante da orquestra. Os acordes da música ecoaram por todo o salão de baile. Repercutiram afora pelas portas abertas, pelos jardins, e se lançaram por toda a cidade dourada e, quem sabe, até além. Como podia ser tão totalmente diferente da música humana? Ela disse mesmo isso? Humana? Talvez tenha dito. Nem sabia direito, nem importava. Estava cristalino como a mais fresca água da nascente. A grandeza daquele conteúdo, as linhas melódicas que pareciam ter notas a mais, notas que não existiam realmente, mas que ali estavam se desdobrando umas sobre as outras,
se abrindo em sons diferentes como desenhos de estrelas num caleidoscópio. Era inumano. E as vozes, quando o coro começou, Vitória sentiu o poder daquilo, fazia vibrar o seu interior, era sublime, e sem perceber ela fechou os olhos, enquanto tentava captar, o fluxo mágico dos sons, a harmonia extraordinária, o ritmo em crescente, ficando alegre, entusiasta, revigorante, e os cânticos. Tons gravíssimos harmonizavam com um leque de outros tons masculinos, mesclando-se gradualmente aos mais agudos, femininos, etéreos. Como iria descrever? Um mais lindo que o outro. Era ficar muito aquém da realidade. Não fazia jus. Inumano era a melhor palavra. Vitória entendeu como os humanos confundiam tudo. Eles não tinham ideia de como fazer música. Ali, a música não tirava nada dela, não irritava, não esgotava, não se mostrava barulhenta. Ela só acrescentava, era viva, do mesmo modo como tudo mais parecia plenamente vivo, de formas e modos incompreensíveis. Festival da vida, ou celebração da colheita do fruto da vida, ou apenas festa imortal da colheita. Nomes diferentes em diferentes partes do reino, todos significando a mesma coisa. Vitória entendeu que era naquela época tão festiva que se dava início a um novo ciclo. O Festival da Vida marcava a data. Vitória abriu os olhos, enquanto olhava e ouvia os músicos perplexa, atônita. Ela começou a sentir uma coisa, como se aquelas melodias e ritmos e harmonias de vozes e os instrumentos e o poder daquilo estivessem preenchendo sua mente, seu corpo. Então, Vitória perdeu as palavras. Elas ficaram em suspenso dentro do pensamento. Um apagão verbal. Não havia espaço para nada mais além da música. E de tal forma que, quando deu por si, estava dançando, seguindo a cadência, o ritmo, às vezes girando em rodopios suaves, porque era impossível não reagir. O corpo parecia ter vontade própria. Era impossível. Enquanto dançava, notou que o centro do salão era, na verdade, uma engenhosa plataforma de pedra polida e brilhante, que girava lentamente, às vezes subia um pouco, às vezes baixava, quase na altura das pessoas, ou salientava apenas uma parte no todo, o que precisasse. A cada momento, assim todos podiam ver. Fosse em pé no entorno do salão, como Vitória estava, fosse nas mesas. Não se formava aglomeração desagradável e podiam dançar com liberdade, em grandes grupos como quadrilhas, ou então em pares. Podiam cantar, podiam ir de mesa em mesa, rindo e conversando. Haviam grupos enormes de adolescentes brincando, correndo, e jovens adultos iam na mesma pegada. E foi só no momento dessa constatação que Vitória finalmente reparou, surpresa, nas pessoas. Os filhos do rei estariam já ali desde antes? Vitória não se lembrava. Estivera tão entretida com todo o resto. De qualquer modo, ainda havia outros que chegavam. E ela entendeu que a presença de cada um ali era mediante convite do rei e da rainha. Isso tinha a ver com as hierarquias nobres e reais, mas também merecimento. Nada que fosse impuro
podia prevalecer ali. E eis que o salão de baile do Palácio Real estava cheio. Todos, sem exceção, usavam branco, símbolo de pureza e amor incondicional, característica imutável da festa que igualmente refletia o caráter da família real e dos filhos do rei. As vestes eram simples e iguais e se ajustavam muito bem ao corpo e ao gosto. Havia quem preferisse melhor delinear as formas, enquanto outros as usavam maiores e mais largas, sem deixar de serem elegantes. Não é como se vestissem sacos de batata, e Vitória riu alto ao pensar nisso. Avaliou melhor o conjunto feminino, que era muito bonito. Isso fez com que, num átimo, pela primeira vez, Vitória visualizasse o próprio corpo. Ora, e não é que estava usando um traje igual ao das outras moças? Ergueu os braços à frente do corpo. Vestia uma camisa de linho branco muito fino, muito sedoso ao toque, com mangas leves e bufantes que se estreitavam adequadamente nos pulsos. A parte da frente da camisa se fechava com uma espécie de zíper estreito e maleável e era enfeitada delicadamente com um bordado dourado em formato de asas. A parte de baixo, saia longa, branca, do mesmo linho sedoso sem enfeites, era a tradição. As filhas do rei adornavam-se com anéis, 1, 2 ou mais, cuja cor e tipo da gema preciosa revelava hierarquias ou patentes. O anel principal podia ser combinado com gargantilhas e tiaras confeccionadas com a mesma joia. Os filhos do rei também usavam trajes de linho branco, uma túnica de manga 3/4, alinhada na frente por um cordão trançado, e calças brancas. Seu único adorno eram os braceletes de ouro com pedras preciosas. O objetivo era demarcar igualmente a patente e a hierarquia. Por fim, mas não menos importante, Vitória viu que todos, filhos e filhas, tinham nos pés diversos modelos de lindas botas brancas. De novo, ela olhou rapidamente na direção dos próprios pés. O tempo todo lhe pareceu vagamente estar usando uns chinelos muito fofos e gostosos. Ora, surpreendentemente, ela também possuía um lindo par de botas brancas, com saltinho e longos cordões trançados para amarrar. Feliz da vida, ela sorriu. Algumas pessoas perto sorriram de volta. Eles a viam? Voltou a cabeça para os lados, procurando novos olhares. Não parecia notar que ela estava ali. Ou será que sabiam exatamente e por isso sorriam? Como se dessem boas-vindas a alguém que ficaria por pouco tempo. A música mudou de novo, e a linha melódica, a harmonia, os timbres, as texturas das notas a embeveceram de outro modo. Vitória queria chorar, depois queria rir, queria erguer os braços e desenhar a música no ar com suas mãos. Se sentiu arrebatada, o corpo arrepiado diante da beleza extrema e rara. Mais uma vez. Quando a orquestra parava de tocar, o palco era tomado para as apresentações de habilidades especiais, o que agradava muito a todos e eram esperadas com impaciência. Havia de tudo. As apresentações se seguiam, uma após a outra, como se fossem uma coisa só. A Vitória parecia um circo de habilidades especiais. Os participantes mostravam toda sua agilidade e destreza acrobáticas, flexibilidade, força, velocidade, equilíbrio. Entremeavam-se diversos espetáculos de artes marciais e danças.
de vários tipos, perfeitamente executadas em grupos, trios, duetos ou solos. Dança. Ela dança. Mitri. E como estava linda. Vitória não tinha visto esse lado da princesa. Geralmente Mitri se apresentava despojada, com roupas gastas em casa ou de uniforme na arena, e basicamente com o cabelo in natura, usando de um eufemismo. Volumoso como era, longo, com cachos para todo lado, caindo no rosto ou balançando embaraçados para lá e para cá. Em suma, era muito cabelo com que lidar. Os guerreiros também tinham cabelos compridos, chegavam até os ombros, ou um pouco mais. Só que para eles era muito mais fácil. Mitri sempre dizia, bastava um rabo de cavalo, uma presilha. Por isso ficava indignada se alguém fizesse comentários do tipo, você está descabelada. Descabelada coisa nenhuma. Ela sempre fazia tranças, ao menos em parte do cabelo. E um treino não era uma droga de desfile de moda. As tranças de Mitri eram estilosas. Justiça seja feita, Vitória pensava, já que também gostava de tranças. Mitri as fazia muito rápido. Algumas eram bem bonitas, intrincadas. Tinha uma que ela usava quando estava com muita pressa, larga e única, rente à raiz do cabelo. Começava no centro da testa e ia puxando progressivamente todos os fios da cabeça, até se tornar uma grossa trança que descia pelas costas. Com mais tempo para se pentear, às vezes Mitri usava diversas tranças mais finas que vinham pelas laterais da cabeça, sempre rentes à raiz. Nesse caso, o restante do cabelo ficava solto, pois já não atrapalhava. O penteado cumpria seu papel, ponto final. Não tinha o capricho de quem quer impressionar. Evitava cair nos olhos durante o treino, evitava de se enganchar em alguma arma, evitava de ser cortado pela espada de alguém. Somando o penteado meio despenteado, a postura altiva da princesa ao andar, o corpo perfeitamente talhado, os modos decididos em um jeito firme de falar às vezes, e a espada poderosa despontando nas costas. Bem, aí ela parecia meio assustadora. Mitri parecia uma guerreira viking e uma das ferozes, se estivesse brava com alguma coisa. O temperamento da garota era sujeito a ataques de cólera. Nesse caso, os desavisados, os que não a conheciam, simplesmente notavam que a coisa mais sábia a se fazer era dar o fora rapidamente. Agora, quando Vitória a viu se posicionar no palco, aquelas características marcantes ainda se mostravam, mas estavam controladas. A moça alta com belas curvas e cabelos de fogo andou até o centro do palco, assim que a apresentação anterior acabou. Seu porte era enérgico naturalmente e ela chamava atenção só de estar ali, com o rosto sério, compenetrado, totalmente compenetrado. Significava que já estava pronta. Não parecia se importar com a plateia, nem notava centenas de pessoas no salão de baile. Era como se estivesse sozinha ali, ela com ela mesma. E Mitri conseguiu um raro silêncio. Todos foram se calando, prestando atenção na princesa. O príncipe Lucas já tinha entrado no palco também e esperou de propósito para começar. Sabia que Mitri dançaria mesmo com o mundo em chamas ao redor dela. Mas o príncipe não gostava de barulheira e conversas paralelas quando se apresentava. Não teve que esperar muito. Todos os olhos se voltaram para Mitri, primeiro no centro do palco, mas depois encaravam Lucas com admiração. A maioria o conhecia
ou já tinha ouvido falar dele e de seus grandes talentos. Mas vê-lo ali, em pessoa, foi realmente surpresa geral, pois no programa constava apenas o solo Dmitri. Lucas nunca perdia a chance de uma aparição inusitada e impressionante, e adorou o impacto. Porém, se mostrou comedido e concentrado, pois assim o requeria o solo Dmitri. O jeito brincalhão, extrovertido e reverente do príncipe fora substituído por concentração semelhante a Dmitri. Cadências de os e as e suspirinhos das moças foram ouvidos por todo lado. Lucas continuou centrado. Shhh! Reclamaram alguns. Quando as garotas foram se achegando, querendo ver melhor o príncipe, seu porte, beleza e posição hierárquica já tinham cativado miríades de admiradoras. Aquela apresentação tinha algo de cerimonial, pareceu a Vitória, agora esquecida por completo no salão de baile e suas belezas. Era ainda o primeiro dia do festival ou já estavam no segundo ou no terceiro? Vitória nem suspeitava e não importava. Olhou para Mitri. Seus cabelos fartos e espessos, volumosos, chamavam a atenção imediata. Intensamente ruivos sob a luz do palco, estavam brilhantes e completamente soltos. As mechas deslizavam umas sobre as outras, onduladas, e os cachos estavam perfeitamente encaracolados, apenas nas pontas eram sedosos. A princesa se sentou no chão com a graça de uma bailarina, os joelhos se cruzando à frente do corpo, um dos pés descalços ficou levemente adiante do outro, ambos em ponta. Um vislumbre dourado se mostrou, vindo das tornozeleiras enfeitadas com pedras. O rosto da princesa estava diretamente voltado para a frente. Seus olhos miravam algum posto distante. Apesar da concentração, o rosto de Dmitri mostrava os traços belos e suaves. Uma tatuagem contornava um lado do rosto, em curvas suaves, unindo-se a outros desenhos e realçando a maquiagem mais escura ao redor dos olhos. Os braços dela ergueram-se, devagar, para trás e para o alto. Muito para trás e muito para o alto. Tal ângulo requeria flexibilidade e força, mas a princesa fez parecer fácil. Lembravam asas de cisne. Apesar daquela posição pouco confortável, Mitri ficou completamente imóvel. Sobre sua cabeça havia um ornamento bem diferente. Era como uma coroa, com brilho forte de ouro e pontas curvas que se erguiam para cima e para os lados, ramificando as pontas menores, o que acabava por formar uma trama única. Eram como corais aquáticos. Em meio a eles havia pequenas estrelas do mar brilhantes, feitas de água marinha. Aquela coroa era para se destacar e estava cumprindo a função, sobressaindo na cabeça de Dmitri ao redor dela. Já na base da coroa surgiam diversas fileiras de pingentes com pérolas e águas marinhas, caindo entre os cabelos dela. De um dos lados da cabeça, perto da coroa, estava uma única rosa, fresca, exuberante, azul turquesa, como a água do mar. Os demais adornos pareciam indispensáveis ao estilo e não escolha própria. Embora houvesse praticamente uma infinidade de modelos, eles seguiam um padrão específico na caracterização do figurino. Aliás, não era de modo algum um figurino. O traje comunicava uma ideia, um conceito, uma mensagem. Mitri usava brincos de argola que quase tocavam seus ombros, com vários aros, um dentro do outro. Pequenas pedras enfeitavam o círculo mediano.
As muitas pulseiras seguiam em parte o padrão dos brincos. Outras eram diferentes. Os braceletes ficaram mais evidentes quando Mitre estendera os braços e permanecera parada, esperando. Então Vitória prestou atenção. 2 braceletes em cada antebraço, estreitos, com cores formando desenhos. Já o colar era incrível. Fios grossos de ouro, as pedras pendendo deles, dispostas muito juntinhas. A volta mais estreita contornava o pescoço de Mitre exemplarmente, como se tivesse nascido e crescido com ela. De fato, o colar era único, feito sob medida para Mitre. Abaixo da gargantilha seguia-se várias outras voltas, cordões em camadas próximas, reluzindo o ouro e as pedrinhas ao mínimo movimento, do corpo ou da luz. Elas pareciam emitir um brilho próprio também. O efeito era deslumbrante e a dança nem começara. O conjunto do colar lembrava uma proteção peitoral, só que cerzida daquela infinidade de pedrinhas, todas em tons de roxo, do mais lânguido ao mais vibrante, incrustadas uma a uma nos cordões de ouro, segundo a arte da joalheria. A peça estendia-se sobre o colo alvo como o marfim da princesa, chegando quase até o bustier. A pele inteira de Mitre era assim, tão clara, perfeita, delicada, suave como a seda. O bustier de Mitre se mostrou um encanto por si só. Tinha caimento tão perfeito que mais parecia resultado de mágica, confeccionado direto sobre a pele dela. Era branco, levemente brilhoso e estava inteiramente coberto por lindos bordados brancos, dourados e turquesa. Até nas calças e nas laterais, a pedraria dava acabamento ao bordado, que formava desenhos. Não tinha como ficar melhor. Cada costura, cada prega, a proporção de tamanho, uau! Vitória não sabia que tecido era aquele, nem conhecia quem pudesse bordar e adornar daquele jeito. Da base do bustier, na frente, pendiam delicadas correntinhas douradas, formando arcos, 2 arcos longos, um abaixo do outro. O mais comprido contornava a cintura de Mitre, passando pelo ponto exato do côncavo mais profundo. Ambas as correntinhas davam a volta pelo corpo dela e terminavam nas costas, presas à base posterior do bustier. Vitória estava fascinada e Mitre tinha uma joia delicada, pequena no umbigo. Vitória só prestou atenção nos braceletes quando Mitre se posicionou e estendeu os braços daquele jeito difícil. Então eles ficaram evidentes. 2 braceletes em cada antebraço, coloridos, formando desenhos. Bem, era um conjunto impressionante de adornos. Quando a princesa se sentou, Vitória notara como era belo o movimento da calça bufante, solta, toda branca, ajustada apenas nos tornozelos. Era o mesmo tecido desconhecido, mas ao invés de conferir a estrutura do bustier, mostrava-se leve, esvoaçante. Os bordados eram semelhantes, mas apenas no quadril, onde a calça se apoiava e se ajustava ao corpo. O mesmo acontecia com as pedrarias. Esse cuidado manteria a fluidez e o movimento que o tecido aparentava. Como todo o resto, a calça era esplêndida, no comprimento, na largura, na quantidade de tecido que se expandia durante os giros, no ajuste. Uma fenda na lateral das pernas, contornada por fios de ouro com muito capricho, apareciam e desapareciam durante a dança. Todo o acabamento do conjunto era primoroso. Um detalhe à parte e interior da calça se mostrava cor de turquesa, vibrante e visível durante os movimentos. Mitre já não era uma viking descabelada,
mostrando os dentes enraivecida. Não, era uma princesa, usando o traje de uma princesa. A voz inconfundível de Lucas surgiu, solitária, pouco mais que um murmúrio. Notas graves e melodiosas. Aquilo criou uma atmosfera diferente de imediato. Ao elevar sua voz, a melodia e a harmonia da canção traziam à memória o som do trovão ainda distante, o calor do fogo e os antigos cerimoniais dos filhos do rei, tão antigos que apenas os anciãos ainda praticavam. Por isso o som soava exótico, diferente para a maioria. Lucas, então, começou a dedilhar um piano, ou o que parecia um piano. Embora fosse tocado de pé e tivesse alguns tubos de metal e madeira nobre, lembrando um órgão. A melodia era suave e maravilhosa. Vitória nunca tinha ouvido nada igual. Seu coração estava arrebatado, ouvindo. As cadências eram difíceis, até ela podia perceber isso. Porém, Lucas e o piano pareciam antigos companheiros. O príncipe tocava praticamente sem olhar. À sua volta estavam seus dois amigos, bem como alguns instrumentos dispostos perto deles. Em meia-lua, na porção oposta do palco, havia tambores gigantescos em intervalos, redondos, apoiavam-se de lado sobre uma base curva, feita de metal dourado, talvez ouro. Desse jeito, os tambores mostravam-se ter membrana de ambos os lados. Mitri ainda não tinha se movido. Então, um dos amigos de Lucas entrou, firme e ritmado, com um instrumento de percussão. Seu som sobressaiu pelo salão, acompanhando o piano. Mitri pareceu criar vida. Ela fez os braços tremularem delicadamente, como se uma brisa passasse por eles. As asas desfraldadas de um pássaro. O rosto virou devagar para um lado, olhando. Depois virou para o outro. A percussão ditava o ritmo, mas Mitri fazia variações no movimento dos braços e na velocidade, sem perder as batidas. Incrível. Aquilo fez com que Vitória prestasse 10 segundos de atenção ao músico. Era um percussionista excelente. Aquilo parece um derbak. Vitória pensou, olhando melhor o instrumento. Ela conhecia um pouco e gostava das danças e músicas árabes. Mais 5 segundos. Aliás, que derbak mais lindo. Tinha a forma de uma taça, colorida em faixas e formas geométricas, com a membrana timpânica muito branca, brilhando de acordo com os toques do músico. Vitória deixou aquilo de lado. Mitri começava a trazer os braços adiante, devagar, sem interromper aquele inacreditável movimento tremulante, ondulante. Quando os braços estavam ao lado de seu corpo, ela simplesmente se levantou num instante, com a desenvoltura e a graça de uma bailarina, sem qualquer esforço aparente. Os braços continuavam flutuando, fazendo belos desenhos no ar, imperturbáveis, como se fossem parte do mesmo corpo. Vitória até fez um caramba, como ela faz isso? Afinal, Mitri estivera parada daquele jeito por um tempo razoável, sentada com os joelhos quase juntos e próximos ao peito, e os pés em ponta perfeita, só os dedos tocando o chão. Se fosse Vitória na mesma posição, estaria com os músculos queimando. Uma vez em pé, a princesa começou a dançar, e não dava para explicar, nem a música, nem a dança. O trio de Lucas começou, e ao cantar, suas notas se harmonizavam de modo inigualável. As linhas melódicas continuavam tanto belas quanto estranhas, mas a somatória das vozes criou um resultado inebriante
que se derramava sobre a plateia, encantando e deslumbrando. Já não era mais o trovão nem o fogo. De algum modo, aquilo se tornou como a memória da chuva e das ondas. A voz de Lucas, sendo a principal, soava cristalina. Às vezes, porém, vinha um toque de rouquidão, e seu corpo, vez por outra, acompanhava o ritmo, naturalmente quase sem notar. Os movimentos de quem sabia se mover. Bem, que dizer disso? Inegavelmente, o príncipe era sensual e sem esforço, poderoso, único, dono de si. Quanto a Mitre, ela era magnética, não dava para tirar os olhos. Seu corpo parecia não ter mais articulações. Cada movimento fluido se unia a outro movimento fluido, mesmo que alguns necessitassem da intensidade e força. A forma de mover o corpo era vagarosa, serpenteante, parecia ritualística, o prenúncio de algo, ou melhor, o preparo para algo. Conforme a dança crescia, todas as partes do corpo de Mitre iam entrando e tendo sua participação, desde a cabeça até os desenhos que surgiam das pontas de seus dedos e que deviam significar alguma coisa. Ela mostrava flexibilidade invejável, equilíbrio e controle.